Olá, escorpianos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos lá para a sua leitura do mês de abril. Vamos saber quais serão as energias predominantes e disponíveis para vocês nesse mês, né? Leitura válida para os escorpianos de Sol, Lua ou Ascendente. E quem quiser fazer leituras comigo, inclusive fazer uma leitura igual a essa, exclusiva para você, informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá. Escorpianos, abril de 2022. Quais as energias, tendências para os escorpianos no mês de abril? O renascimento. Vamos deixar aí por enquanto. Essa carta corresponde a um 10 de espadas. É um 10, ele traz em si o as, né, de espadas, uma nova forma de pensar, novas ideias, uma nova consciência, né? De toda forma, aqui tem finalização. Uma finalização de uma situação ou simplesmente uma mudança realmente na forma de pensar, né? Vamos ver. Rei de espadas, duas cartas do naipe de espadas no fundo da sua leitura. O naipe de espadas ele tem a ver com a nossa mente, nosso lado mais racional, né? Então aqui, de fato, pode haver uma finalização de uma forma de pensar, novas ideias. São as cartas máximas do naipe de espadas, né? O 10 de espadas, das cartas numeradas, e o rei de espadas. Então eu diria que, intelectualmente falando, essas cartas estão muito favoráveis, né? Então, por exemplo, se você tiver alguma prova, alguma situação na sua vida que vai exigir de você esse lado mais lógico, mais estratégico ou mais intelectual, isso parece que vai estar bastante assim aflorado nesse mês de abril, né? Vamos lá, vamos ver o que vem aqui na leitura. A participação é um 4 de paus, a completude é o mundo, confiança é um cavaleiro de copas, além da ilusão é o julgamento, a inocência é o sol. Olha que interessante. O que é interessante, né? O sol é o arcano maior número 19, o julgamento é o 20 e o mundo é o 21, né? Parece, só que veio assim numa sequência inversa, parece uma, sei, eu ia falar contagem regressiva, mas não sei se é isso não. Mas assim, muito interessante o fato de ter vindo as três últimas cartas do tarô aqui. São os três últimos arcanos maiores. A gente está falando aqui de um encerramento de um grande ciclo. Quando a gente fala de encerramento de um grande ciclo, geralmente é algo assim de anos, né? A leitura termina, não, começa com a carta da participação, então essa carta fala de participação de outras pessoas na sua vida, isso pode ser no amor, na amizade, no trabalho, sociedades, enfim, né? As energias que envolvem, né, as energias que estão aqui são de vibração muito elevada, tá? Vibração muito elevada, confiança na vida, em si mesmo, nos processos, confiança nesse processo de finalização aqui, então tem algo que está sendo finalizado e assim, parece que é algo muito positivo, né? A leitura termina com a carta da inocência, a carta do sol, é uma carta alegre, iluminada. A gente tem essa energia de transformação aqui também, né? O arquétipo da borboleta, enxergar além. Aqui tem uma ampliação de visão também, né? O
personagem aqui tá voando, né? Então essa imagem do voo junto com essas cartas aqui me dão muito uma sensação realmente de vocês terem uma visão ampliada, né? A visão do quebra-cabeça completo, a visão da completude, uma visão alongada também. Intuição pode estar muito forte, embora aqui é muita lógica, né? Muito raciocínio. Gentileza, romantismo. Existe uma tendência aqui de conquistas, tá? Seja em qual área da sua vida for. Como eu disse, para alguns tem a ver com amor, né? Enfim, tá? Cavaleiro de Espadas, Rei de Copas, né? Eu achei interessante aqui essas duas cartas, porque eu puxei aqui e vi o Rei de Copas aqui de baixo. São vocês, né? São vocês, Rei de Copas. Sete de Copas, As de Paus e a Morte também são vocês, né? A carta da Morte. Morte e Renascimento. A gente tem realmente uma questão aqui que está passando ou vai passar por alguma mudança, modificação, transformação, né? A carta da morte é uma carta de transformação também. O Cavaleiro de Espadas, que abre aqui essa parte da leitura, ele tem uma atitude muito transformadora, né? Então é como se você tivesse uma atitude e isso culminasse numa finalização de um ciclo. Abertura de um novo, muitas possibilidades. Aqui tem uma questão de você alimentar sonhos. Alimentar sonhos. E essa questão de encerramento de um ciclo tem a ver com você abrir espaço para uma energia nova, para novas situações, novas oportunidades. Essa questão de morte e renascimento, isso veio muito nas leituras do mês de fevereiro, né? Eu falei muito da Fênix e, né, para quem assistiu, para quem segue o canal, provavelmente pode, né, se lembrar. Mas isso está aqui na sua leitura para esse mês de abril, né? Essa questão de morte, renascimento, né? É uma energia de autotransformação, isso não é da noite para o dia, é um processo, né? E talvez por isso mesmo venha aqui novamente, né? A carta do julgamento é muito associada a essa palavra-chave, renascimento, é muito associada a um despertar também. Então essa questão, como eu já disse, né, de morte e renascimento está bem forte aqui nessa leitura. Mudanças, modificações, metamorfose, seguir os sonhos. Aqui me dá uma sensação de que você, né, já teve uma atitude, para muitos essa atitude tem a ver com as parcerias na sua vida, você tomou uma atitude, né? E essa atitude continua reverberando, né? Porque tem modificações muito importantes acontecendo aqui. Muito amadurecimento também, né? Rei de copas, rei de espadas. Olha que interessante, né? Você tem o cavaleiro de copas e o cavaleiro de espadas, o rei de copas e o rei de espadas. Isso é realmente um amadurecimento, né? Você sair da energia de um cavaleiro para ir para a energia do rei. Essas cartas masculinas, elas também remetem a movimento, a atitude, né, no sentido de não ficar parado, né? Aqui a gente tem cartas de espadas, tem muito a ver com raciocínio, ideias, né? Mas os cavaleiros, a energia yang de uma forma geral, tem a ver com colocar em prática também, agir, né? Ação, movimento. A estrela, o eremita. A estrela, eu vi a torre aqui, a estrela é justamente a carta que vem depois da torre, né? 5 de espadas, um pouquinho de orgulho aqui, 10 de ouros, rainha de ouros, cartas de abundância.
Então, né, muitos arcanos maiores importantes nessa leitura. Essas duas cartas são cartas que remetem à introspecção, ao autoconhecimento. Aqui tem uma espécie de recuperação de uma situação, né? Então a estrela vem depois da torre. A torre é conhecida como aquela carta que fala de rupturas, que pode até ser ruptura de uma relação, né? Ou então rupturas internas no sentido de desconstrução. Então a estrela, sendo a carta que vem depois da torre, ela fala muito de um período de recuperação, um período de purificação, um período onde você volta a alimentar sonhos, né? Tem aqui um certo olhar para o passado no sentido de aprendizados. Aqui eu já tinha falado de amadurecimento, aqui novamente vem o eremita, introspecção, autoconhecimento e amadurecimento. Então ele olha para o passado, mas ele retira as lições necessárias, né? Aqui ainda tem um pouquinho de ego, né? O 5 de espadas muitas vezes fala ou do medo de perder alguma coisa. Se isso aqui tiver a ver com sonhos que você está alimentando, isso aqui, essa energia do ego é algo que pode te atrapalhar, né? Medo de perder alguma coisa. É simplesmente uma energia mental, tá? Você tem um rei de espadas aqui, você consegue controlar essa energia mental menos favorável aqui, né? Agora, se esse ego aqui tiver a ver com uma situação entre você e alguém, é ego, é orgulho, orgulho ferido, né? Enfim, esse 5 de espadas é uma carta meio chatinha, meio infantil, e a gente está falando o tempo todo aqui de amadurecimento, de renascimento, de transformação, né? Então, tudo isso tem a ver com esse 5 de espadas aqui também, tá? A leitura termina com duas cartas de abundância. Abundância no sentido de prosperidade material, de família, você se sentindo uma pessoa abundante. Aqui tem uma questão de você se cuidar também, cuidar da sua casa, cuidar das suas coisas, cuidar do seu corpo, da sua saúde, abundância em todos os sentidos, tá? Vamos falar um pouco das colunas. 4 de paus, carta do Cavaleiro de Espadas e a estrela. Aqui, para alguns de vocês, pode ser que você ou uma outra pessoa do seu convívio tenha tomado uma atitude, uma atitude talvez libertadora, uma atitude que trouxe modificações dentro dessa parceria ou desse grupo, trouxe modificações profundas, eu diria. E aqui já está começando uma nova fase mais harmoniosa a despeito desses 5 de espadas que vem aqui, né? Carta do mundo, rei de copas, eremita. Então existe aqui um amadurecimento, encerramento de um grande ciclo, né? Encerramento de um grande ciclo, a compreensão do quebra-cabeça completo e um amadurecimento emocional diante dessa situação. Aqui, esse conclusão pode ser alguma coisa específica para alguns de vocês, né? Então, conclusão, por exemplo, pode ser conclusão de um curso, né? A conclusão de uma etapa, de alguma coisa, uma conclusão bem sucedida, tá? Mas seja o que for, né? Pode ser uma conclusão de algo. Por exemplo, você tinha um problema e aí você conseguiu resolver o problema. Isso é uma conclusão também que encerra um ciclo e que traz aqui amadurecimento, tá? Tem esse olhar para o passado, olhar para alguma coisa que aconteceu e que trouxe, como eu disse, grandes modificações, né? E bastante amadurecimento emocional, tá? Compreensões. A confiança, o 7 de copas e o 5 de espadas, então tem uma questão aqui de confiança e desconfiança, né? Uma espécie de conflito interno, confio no confio. Isso pode ser confiança em alguém, confiança numa empresa, confiança em si próprio, né?
O 7 de copas é uma carta de opções, é uma carta de sonhos, de desejos que nós queremos realizar, né? E aí você vai ter que unificar essa energia aqui dentro de você, para que você possa realmente manifestar tudo aquilo que você deseja. O final da leitura está muito positivo, né? Essas duas cartas juntas, essas duas aqui, elas podem falar de um pouquinho assim de confusão emocional, mental, mas me parece algo muito passageiro, né? Porque você tá com o rei de espadas aqui, você tá com o rei de copas, né? Cinco de espadas muitas vezes fala de orgulho ferido também, né? Então a gente pode estar falando de uma situação aqui em que alguém ultrapassa o orgulho, passa por cima do orgulho ferido, né? Dentro de uma situação, com alguém, possivelmente, né? Além da ilusão, as de paus e o 10 de ouros. Temos um 10 e um as, né? Essa combinação numérica também remete a um final e início de um ciclo, né? O 10 é 1 e o 0, eu já tinha falado isso aqui, né? Carta de abundância, carta de renascimento, de despertar, conexão com a fonte, com a centelha divina, né? A gente tem realmente aqui o final de um ciclo, o começo de um novo. Para alguns pode haver de fato o renascimento de uma situação, ou seja, algo que retorna de alguma forma, né? E muita energia de transformação, né? A inocência, a morte e a imperatriz, 3 arcanos maiores. Morte são vocês, né? Mas essa carta fala, obviamente, de uma transformação, de uma clareza, de uma conexão com a abundância, com o amor próprio. Energia yin e yang. O reconhecimento da sua própria importância e, eventualmente, aqui o reconhecimento da importância de uma pessoa na sua vida, tá? Uma clareza a esse respeito, né? Por que que eu falei isso? Uma pessoa, porque a sua leitura começa com uma carta de parcerias, né? E ela cruza com essa imperatriz. Então a gente está falando de uma parceria sua com alguém que é importante ou que é importante para você, tá? Na sua vida, seja uma imperatriz ou um imperador, tá? A estrela e o sol. Estrela 17, sol 19, ficou implícita aqui uma lua, né? A lua fala do nosso inconsciente, muitas vezes ela fala dos nossos medos, ela pode falar das nossas ilusões também, né? Então, assim, o 7 de copas, no seu sentido menos positivo, ele fala das ilusões também. E essa carta aqui fala justamente de você enxergar além da ilusão, né? Enxergar com clareza, com pureza de intenções, né? Porque essa energia, ela não é pura, ela tem muitas nuvens. É uma energia, é uma visão turva, né? Então aqui você tem que enxergar além, né? Enxergar além da energia puramente mental ou puramente emocional, porque aqui pode haver uma confusão, né? Então tem que haver aqui uma espécie de purificação, né? É uma energia pura realmente, né? Inocência, com a estrela aqui, o personagem nu, me dá uma sensação de pureza, né? O eremita cruza justamente com essa carta. O eremita é uma carta de sabedoria, tá? Sabedoria, ele é um ancião, assim como a imagem dessa carta. Então a gente está falando muito aqui de amadurecimento. Então é um período muito favorável para um crescimento seu, um amadurecimento, né? Uma transformação, enfim. O mundo cruza com o 10 de ouros, 2 cartas de encerramento de ciclo muito positivas, cartas de abundância, cartas de, enfim, cartas de vibração muito elevadas, tá? Isso pode se refletir na sua vida familiar, na sua vida material, profissional, financeira, né?
A confiança com o 5 de espadas é aquilo que eu já falei no sentido de ultrapassar o orgulho, né? Escorpião. Equilíbrio, criança interior, cura da criança interior. Tá aqui, né? Junto com a carta do equilíbrio, ou seja, essa questão de cura da criança interior pode te ajudar a trazer maior equilíbrio na sua vida, né? De toda forma, a gente vai ler aqui um trechinho da carta do equilíbrio. Vamos lá. Eu falo que eu vou ler um trechinho e acabo lendo tudo ou praticamente tudo, né? Acontece. Vamos lá. Muitas pessoas acreditam que para se equilibrar precisam antes equilibrar tudo o que se passa ao seu redor. Perceba o quanto você se sente cansado quando tenta lutar contra a vida, quando tenta controlar pessoas e situações. Você faz isso na tentativa de manter as coisas em ordem para que você não sofra, para que finalmente se sinta em paz. Perceba o quanto de energia você tem desperdiçado nisso e aceite, a vida não pode ser controlada. Interessante, sabe por quê? Esse rei de espadas, ele tem uma tendência ao controle, né? Nesse sentido aqui que a gente está lendo com relação a essa carta. E junto com o 10 de espadas, a gente pode estar falando aqui de uma finalização de forma de pensar que tem a ver com essa mania de controle, vamos dizer assim, né? Se você quer encontrar o verdadeiro equilíbrio, precisa parar de lutar, precisa aceitar por um momento o caos ao seu redor. Isso não significa uma atitude de passividade, não significa concordar ou gostar do caos em si, e sim entender que neste momento essa é a realidade com a qual você precisa aprender a lidar. Você para de lutar quando consegue se afastar por um instante desse mundo externo feito de saliências e solavancos e mergulha suavemente em direção ao centro silencioso do seu próprio ser. Você pode fazer isso reservando alguns minutos do seu dia para meditar, por exemplo, para contemplar de dentro de você o que está acontecendo na sua vida, para observar. Na quietude do seu próprio ser, nesse espaço de paz, você poderá reencontrar o verdadeiro equilíbrio, sendo então capaz de lidar até mesmo com as questões mais desafiadoras com sabedoria e sem se perder de si mesmo. Se o equilíbrio veio a você hoje, significa que você precisa lidar de maneira diferente com os desafios que está enfrentando. Você tem se desgastado demais, lutado demais, você tem resistido e tentado controlar a vida a qualquer custo. Acredite, existe um caminho mais suave no qual não precisa se esforçar tanto, pois será conduzido por uma energia superior de volta ao luminoso caminho da vida, da alma. Desarme-se, abra os braços, entregue os controles e permita-se fluir confiante com a correnteza da vida. Procure equilibrar as diferentes áreas de sua vida. Ame, trabalhe, brinque, exercite-se, medite, relaxe. Tudo o que a vida quer é levar você a um lugar de paz. Confie. É isso, escorpianos. Terminamos a sua leitura. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa leitura te ajude ao longo desse mês de abril. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada mais uma vez. Namastê.